E se consertar, eu pago 200 mil. A gargalhada cruel do milionário ecoou pela oficina de luxo. Todos riram do menino negro de 13 anos, descalço e faminto, que ousou dizer que conseguiria consertar o carro que derrotou os melhores mecânicos do país. O que ninguém imaginava é que aquele garoto da periferia estava prestes a calar a boca de todo mundo e provar que os maiores milagres vêm dos lugares mais inesperados. Prepare-se para uma história que vai arrepiar sua pele e mostrar que nunca devemos julgar ninguém pela aparência. Carlos Eduardo acordou mais uma vez ao som dos gritos vindos da cozinha. Aos 13 anos, ele já havia aprendido que a melhor estratégia era simplesmente sair de casa antes que a confusão aumentasse. Pegou sua mochila rasgada, enfiou os pés nos tênis furados e partiu pelas ruas empoeiradas da periferia de São Paulo. A rotina era sempre a mesma. Primeira parada, a escola municipal onde estudava pela manhã. Carlos Eduardo era diferente dos outros meninos da sua idade. Enquanto eles brincavam no pátio, ele preferia ficar na biblioteca, devorando qualquer livro que encontrava. Os professores logo perceberam que aquele garoto magrinho e quieto tinha algo especial. Sua mente funcionava de uma forma única, conseguindo resolver problemas que deixavam até mesmo os adultos confusos. Depois das aulas, quando os outros garotos voltavam para casa ou iam jogar futebol na quadra do bairro, Carlos Eduardo seguia um caminho diferente. Pegava 2 ônibus e atravessava a cidade até chegar ao centro, onde ficava a oficina mais luxuosa da região. Era um lugar que parecia saído de outro mundo, comparado à realidade que ele conhecia. A Machado Motors era uma oficina especializada em carros importados e de luxo. O prédio moderno, com suas paredes de vidro e piso reluzente, contrastava completamente com os barracos de madeira e tijolo do lugar onde Carlos Eduardo morava. Ali dentro, mecânicos vestidos com uniformes impecáveis trabalhavam em Ferraris, Lamborghinis e outros carros, que custavam mais do que ele conseguiria ganhar em várias vidas. Foi ali que Carlos Eduardo conheceu seu Joaquim, um mecânico veterano de 58 anos que havia trabalhado a vida inteira com motores. Seu Joaquim era um homem simples, de coração grande, que viu algo especial naquele menino curioso que aparecia todos os dias na porta da oficina. Ele começou a ensinar coisas básicas sobre mecânica para Carlos Eduardo, impressionado com a rapidez que o garoto aprendia. Esse menino tem um dom, seu Joaquim costumava comentar com os outros funcionários. Nunca vi alguém entender máquina tão rápido assim. Carlos Eduardo absorvia cada palavra, cada explicação, cada detalhe sobre o funcionamento dos motores. Ele fazia perguntas inteligentes que às vezes deixavam até mesmo seu Joaquim pensativo. O garoto tinha uma habilidade natural para visualizar como as peças se encaixavam, como o sistema funcionava como um todo. Mas nem tudo eram flores naquele paraíso mecânico. Fernando Machado, o dono da oficina, era um homem de 45 anos que havia herdado o negócio do pai. Rico, arrogante e cheio de preconceitos, Fernando não suportava ver aquele moleque da favela rondando sua oficina. Para ele, Carlos Eduardo era apenas mais um pivete que poderia causar problemas. Que diabos esse garoto está fazendo aqui de novo? Fernando gritava sempre que chegava e via Carlos Eduardo observando os carros. Já não falei para não deixarem essa criança entrar aqui? Isso aqui não é creche. Seu Joaquim sempre tentava interceder pelo menino, explicando que ele era estudioso e não causava problemas. Mas Fernando era inflexível. Toda vez que aparecia, expulsava Carlos Eduardo da oficina com palavras duras e olhares de desprezo. Sai daqui, pirralho. Isso aqui é lugar para gente de verdade, não para vagabundo. Fernando costumava gritar, fazendo questão de que todos os funcionários ouvissem. Vai procurar o que fazer na sua quebrada. Carlos Eduardo saía cabisbaixo, mas nunca desistia.
No dia seguinte, lá estava ele novamente, esperando Fernando sair, para poder entrar e continuar aprendendo com seu Joaquim. O menino havia desenvolvido uma tática. Chegava cedo, ficava escondido atrás dos carros estacionados na rua e só entrava quando via Fernando sair para suas reuniões de negócios. Os outros funcionários da oficina tinham opiniões divididas sobre o garoto. Alguns, influenciados pela atitude de Fernando, tratavam Carlos Eduardo com indiferença ou até mesmo com desprezo. Viam nele apenas um menino pobre que não tinha lugar naquele ambiente sofisticado. Outros, principalmente os mecânicos mais velhos, reconheciam a inteligência do garoto e o tratavam com carinho. "Esse menino vai longe", dizia Dona Maria, a senhora que cuidava da limpeza da oficina. "Podem falar o que quiserem, mas eu vejo nos olhos dele que ele vai ser alguém na vida." Carlos Eduardo não se deixava abater pelas humilhações. Cada palavra cruel que ouvia só fortalecia sua determinação de provar que ele era capaz de muito mais do que imaginavam. Ele continuava estudando, continuava aprendendo, continuava sonhando com o dia em que poderia mostrar seu verdadeiro valor. Durante as longas tardes na oficina, sempre que Fernando não estava por perto, Carlos Eduardo observava atentamente o trabalho dos mecânicos. Ele memorizava cada movimento, cada ferramenta utilizada, cada procedimento. Sua mente privilegiada absorvia informações como uma esponja, criando conexões e entendendo sistemas complexos com uma facilidade impressionante. "Como você consegue entender essas coisas tão rápido?" Seu Joaquim perguntava, admirado com a capacidade de aprendizado do menino. "Não sei explicar direito, seu Joaquim." Carlos Eduardo respondia com simplicidade. "É como se eu conseguisse ver como tudo se conecta. É como um quebra-cabeça gigante, e cada peça tem seu lugar certo." Essa habilidade única de Carlos Eduardo logo seria colocada à prova de uma forma que ninguém poderia imaginar. Porque ali, naquela oficina de luxo, havia um segredo que nem mesmo Fernando Machado suspeitava. Um segredo que estava prestes a mudar completamente a vida daquele menino da periferia e mostrar para o mundo inteiro que o verdadeiro valor de uma pessoa não tem nada a ver com sua origem ou condição social. Era uma quinta-feira chuvosa, quando Carlos Eduardo notou pela primeira vez o carro que mudaria sua vida para sempre. Escondido no fundo da oficina, coberto por uma lona empoeirada e cercado por ferramentas e peças velhas, havia um veículo que parecia ter sido esquecido pelo tempo. Carlos Eduardo sempre foi um menino observador. Enquanto outros olhavam apenas para os carros reluzentes que chegavam para a manutenção, ele prestava atenção em cada detalhe da oficina. Foi assim que seus olhos curiosos descobriram aquela forma misteriosa sob a lona cinza. "Seu Joaquim", Carlos Eduardo chamou baixinho, certificando-se de que Fernando não estava por perto. "Que carro é aquele ali no fundão?" Seu Joaquim olhou na direção que o menino apontava e suspirou profundamente. Suas feições se tornaram melancólicas, como se aquela pergunta tivesse despertado memórias antigas e dolorosas. "Ah, aquele ali", murmurou o mecânico, veterano, limpando as mãos sujas de graxa no pano que sempre carregava no bolso. "Essa é uma longa história, menino." Carlos Eduardo se aproximou mais, sua curiosidade crescendo a cada segundo. Ele podia sentir que havia algo especial naquele carro, abandonado, algo que ia muito além de simples metal e borracha. "Pode me contar?" pediu o garoto com aquele jeito respeitoso que sempre usava com seu Joaquim. O mecânico olhou ao redor, verificando se estavam realmente sozinhos, e fez sinal para Carlos Eduardo se aproximar ainda mais. "Aquele carro pertenceu ao pai do seu Fernando", começou seu Joaquim em voz baixa. Seu Antônio Machado era um homem muito diferente do filho. Trabalhador, honesto, respeitava todo mundo igual. Foi ele quem construiu esta oficina com o suor do próprio rosto. Carlos Eduardo escutava atentamente, absorvendo cada palavra como sempre fazia. Seus olhos brilhavam com interesse genuíno pela história.
Seu Antônio adorava aquele carro, continuou seu Joaquim, um sorriso triste cruzando seu rosto. Ele mesmo que cuidava, lavava todo domingo, fazia questão de dirigir apenas nas ocasiões especiais. Dizia que aquele carro era o símbolo de tudo que ele havia conquistado na vida. E por que está abandonado lá? Perguntou Carlos Eduardo, genuinamente intrigado. Quando seu Antônio morreu, há uns 5 anos, o carro simplesmente parou de funcionar, explicou seu Joaquim, balançando a cabeça com tristeza. Foi como se ele tivesse perdido a vontade de viver junto com o dono. O Fernando tentou de tudo, chamou os melhores mecânicos de São Paulo, gastou uma fortuna tentando consertar. O menino se aproximou ainda mais da lona, como se pudesse sentir a presença do veículo embaixo dela. Ninguém conseguiu descobrir o que estava errado, continuou o mecânico. Alguns disseram que era problema no motor, outros falaram da parte elétrica. Teve até quem disse que era coisa sobrenatural. O Fernando ficou tão irritado que mandou cobrir o carro e nunca mais quis saber dele. Posso dar uma olhada? Carlos Eduardo perguntou, mal conseguindo conter sua curiosidade. Seu Joaquim hesitou por um momento, olhando nervosamente em direção à porta de entrada da oficina. Olha, menino, melhor não mexer nisso. O Fernando fica furioso só de alguém mencionar aquele carro. Se ele te pegar mexendo lá, vai ser o fim da picada para nós dois. Mas Carlos Eduardo já havia tomado sua decisão. Havia algo naquele carro que o chamava, uma conexão inexplicável que ele não conseguia ignorar. Durante os dias seguintes, sempre que Fernando saía e a oficina ficava mais tranquila, o menino se aproximava discretamente do veículo coberto. Primeiro, ele apenas observava a forma sob a lona, tentando imaginar como seria o carro por baixo. Depois, quando ganhou mais confiança e certeza de que ninguém estava prestando atenção, ele levantou cuidadosamente uma ponta da cobertura. O que Carlos Eduardo viu o deixou sem fôlego. Mesmo coberto de poeira e com sinais de abandono, aquele carro tinha uma elegância única. Suas linhas clássicas contavam histórias de uma época dourada, quando os veículos eram construídos com amor e atenção aos detalhes. Que lindo! Murmurou para si mesmo, passando a mão delicadamente sobre a lataria empoeirada. Nos dias seguintes, Carlos Eduardo desenvolveu uma rotina secreta. Sempre que a oportunidade surgia, ele se aproximava do carro e estudava cada detalhe. Observava a estrutura do motor, analisava os sistemas elétricos, examinava cada componente com a precisão de um investigador experiente. Sua mente brilhante começou a formar teorias sobre o que poderia estar causando o problema. Diferente dos mecânicos experientes que haviam tentado consertar o veículo, Carlos Eduardo não tinha preconceitos ou ideias preconcebidas. Ele observava com olhos frescos, fazendo conexões que outros não conseguiam ver. Tem algo estranho aqui, ele pensava, notando pequenos detalhes que pareciam não fazer sentido. Por que será que todos esses fios estão assim? E essa peça aqui parece que não está no lugar certo. Quanto mais Carlos Eduardo observava, mais convencido ficava de que o problema não era o que todos pensavam. Havia algo mais profundo, algo que apenas uma mente livre de preconceitos poderia descobrir. Mas ele sabia que precisava ser cuidadoso. Fernando Machado já o expulsava da oficina regularmente por simplesmente estar presente. Se descobrisse que o menino estava mexendo no carro sagrado de seu falecido pai, as consequências seriam terríveis. Então, Carlos Eduardo elaborou um plano. Ele começou a memorizar cada detalhe do veículo, criando em sua mente um mapa completo de todos os sistemas e componentes. Durante as aulas na escola, quando deveria estar prestando atenção nas explicações dos professores, ele se perdia em pensamentos sobre engrenagens, fios e circuitos. À noite, deitado em sua cama simples no barraco da periferia, Carlos Eduardo fechava os olhos e visualizava o carro inteiro,
Sua mente privilegiada conseguia praticamente desmontar e remontar o veículo mentalmente, analisando cada possibilidade, cada hipótese sobre o que poderia estar errado. Eu vou descobrir, ele prometia para si mesmo todas as noites. Vou mostrar que aquele carro pode voltar a funcionar. O que Carlos Eduardo não sabia era que sua dedicação e curiosidade estavam prestes a levá-lo a uma descoberta que chocaria não apenas Fernando Machado, mas toda a oficina. Uma descoberta que revelaria não apenas seu talento excepcional, mas também mudaria completamente o rumo de sua vida. O menino da periferia estava prestes a provar que, às vezes, as soluções mais complexas podem ser encontradas pelos olhos mais simples e puros. E Fernando Machado, com toda sua arrogância e preconceito, estava prestes a aprender uma lição que jamais esqueceria. Foi numa manhã de sábado, quando a oficina estava praticamente vazia, que Carlos Eduardo finalmente teve a oportunidade que esperava há semanas. Fernando havia viajado para um leilão de carros em outra cidade e apenas seu Joaquim estava presente, organizando algumas ferramentas na parte da frente da oficina. Carlos Eduardo sabia que aquela era sua chance. Com o coração batendo acelerado, ele se dirigiu silenciosamente até o fundo da oficina, onde o carro permanecia coberto. Suas mãos tremiam ligeiramente quando levantou a lona, não apenas de nervosismo, mas de pura emoção pelo que estava prestes a descobrir. Hoje, eu vou entender o que está acontecendo com você, sussurrou para o veículo, como se estivesse conversando com um velho amigo. Durante as semanas anteriores, Carlos Eduardo havia observado e memorizado cada detalhe visível do carro. Agora, com mais tempo e privacidade, ele podia finalmente investigar mais profundamente. Começou pelo que lhe parecia mais óbvio: o motor. Abrindo cuidadosamente o capô, Carlos Eduardo se deparou com um motor que, apesar dos anos de abandono, ainda mostrava sinais da qualidade com que havia sido construído. Ele examinou cada componente metodicamente, comparando o que via com tudo que havia aprendido, observando seu Joaquim trabalhar em outros carros. Isso aqui parece estar tudo certo, murmurava para si mesmo, verificando velas, filtros e conexões. O motor se não parece ter nenhum problema grave. Foi então que Carlos Eduardo decidiu investigar a parte elétrica do veículo. Sempre teve facilidade com circuitos e conexões, algo que surpreendeu até mesmo seus professores na escola quando estudavam ciências básicas. Seguindo os fios com paciência e determinação, ele mapeou mentalmente todo o sistema elétrico do carro. E foi aí que algo chamou sua atenção. Que estranho, disse baixinho, observando uma série de conexões que pareciam diferentes das outras. Esses fios aqui, por que estão assim? Carlos Eduardo notou que alguns fios pareciam ter sido desconectados propositalmente, não por desgaste natural ou defeito, mas como se alguém tivesse deliberadamente alterado as conexões originais. Sua mente aguçada começou a processar essa informação, criando hipóteses sobre o que poderia ter acontecido. Seguindo sua intuição, ele rastreou cada fio desconectado até sua origem. O que descobriu o deixou completamente chocado. As conexões não estavam quebradas ou defeituosas. Elas haviam sido intencionalmente alteradas, criando uma configuração que impedia o carro de funcionar adequadamente. Isso não pode ser um acidente, Carlos Eduardo pensou, analisando cuidadosamente o padrão das alterações. Alguém fez isso de propósito. Com cuidado extremo, o menino começou a reposicionar os fios de acordo com o que sua lógica e conhecimento indicavam ser a configuração correta. Não era um trabalho simples, requeria precisão, paciência e um entendimento profundo de como os sistemas elétricos automotivos funcionavam. Enquanto trabalhava, Carlos Eduardo sentia uma mistura de excitação e nervosismo.
Se sua teoria estivesse correta, ele não apenas havia descoberto o problema que atormentava aquele carro há anos, mas também havia descoberto algo muito mais perturbador. Alguém havia sabotado propositalmente o veículo. Depois de quase 2 horas de trabalho meticuloso, Carlos Eduardo finalmente terminou de reconfigurar todas as conexões que haviam sido alteradas. Suas mãos estavam sujas de graxa e poeira, mas seus olhos brilhavam com a satisfação de quem sabia ter feito algo importante. Pronto, disse para si mesmo, admirando seu trabalho. Se eu estiver certo, você deveria funcionar agora. Mas Carlos Eduardo sabia que não podia testar o carro naquele momento. O barulho do motor funcionando certamente chamaria a atenção de seu Joaquim, e ele ainda não estava pronto para revelar sua descoberta. Precisava ter certeza absoluta antes de dar o próximo passo. Cuidadosamente, ele cobriu novamente o carro com a lona, certificando-se de que tudo parecesse exatamente como estava antes. Limpou suas mãos e foi até a parte da frente da oficina, onde seu Joaquim continuava organizando ferramentas. Oi, seu Joaquim! Carlos Eduardo cumprimentou, tentando parecer natural apesar da adrenalina correndo em suas veias. Oi, menino! O mecânico respondeu com um sorriso. Chegou quietinho hoje, nem vi você entrar. Estava só dando uma volta pela oficina. Carlos Eduardo mentiu, sentindo-se culpado por não contar a verdade para seu amigo. Gosto de observar como tudo funciona aqui. Durante o resto do dia, Carlos Eduardo mal conseguiu se concentrar em qualquer outra coisa. Sua mente estava completamente focada no que havia descoberto. Se sua teoria estivesse correta, ele não apenas havia solucionado um problema que havia estampado dezenas de mecânicos experientes, mas também havia descoberto evidências de sabotagem. Mas quem teria motivos para sabotar o carro do falecido Antônio Machado? E por quê? Essas perguntas martelavam na cabeça de Carlos Eduardo enquanto ele voltava para casa naquela tarde. Na segunda-feira seguinte, quando Carlos Eduardo chegou à oficina, encontrou Fernando Machado de volta de sua viagem, aparentemente de bom humor por ter comprado alguns carros raros no leilão. O menino sabia que precisava escolher cuidadosamente o momento certo para revelar sua descoberta. Durante toda a semana, Carlos Eduardo observou Fernando, estudando seus padrões de comportamento, tentando encontrar o momento ideal para abordar o assunto. Ele sabia que sua revelação seria recebida com ceticismo, ou pior, com raiva. Afinal, ele era apenas um menino pobre da periferia, e Fernando havia gastado uma fortuna com mecânicos especializados que não conseguiram resolver o problema. Foi numa sexta-feira, quando Fernando estava relativamente calmo depois de fechar um negócio lucrativo, que Carlos Eduardo finalmente reuniu coragem para falar. O empresário estava verificando alguns papéis em seu escritório quando o menino se aproximou timidamente. Seu Fernando, Carlos Eduardo chamou baixinho, parando na porta do escritório. Fernando levantou os olhos dos documentos com irritação. Sempre que via aquele menino, sua primeira reação era de impaciência. "O que você quer agora, garoto?" perguntou com rispidez. "Já. Não falei que isso aqui não é lugar para você ficar vagando?" Carlos Eduardo respirou fundo, reunindo toda a sua coragem. Sabia que as próximas palavras que saíssem de sua boca poderiam mudar tudo. "Eu sei o que está errado com o carro do seu pai", disse de uma vez só, antes que perdesse a coragem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fernando parou completamente o que estava fazendo e olhou fixamente para Carlos Eduardo, como se não tivesse certeza se havia ouvido corretamente. "O que você disse?" perguntou lentamente, sua voz carregada de uma mistura de incredulidade e irritação crescente. "O carro do seu pai", Carlos Eduardo repetiu, desta vez com mais firmeza. "Eu descobri qual é o problema. Posso consertar." Fernando Machado ficou completamente imóvel por alguns segundos, processando as palavras que acabara de ouvir. Lentamente, ele se levantou da cadeira, seus olhos fixos no menino magro e mal vestido que estava parado na porta de seu escritório. "Você
O quê? Fernando perguntou, sua voz baixa, mas carregada de uma tensão perigosa. Carlos Eduardo sentiu o peso do olhar do empresário, mas não recuou. Havia chegado longe demais para desistir agora. Eu sei o que está errado com... O carro do seu pai, repetiu desta vez com mais convicção. E eu posso consertar. A reação de Fernando foi explosiva. Ele deu uma gargalhada alta e sarcástica que ecoou por toda a oficina, fazendo com que todos os funcionários parassem o que estavam fazendo para olhar na direção do escritório. Você ouviu isso, pessoal? Fernando gritou, saindo do escritório e gesticulando dramaticamente. O pivete aqui diz que consegue consertar o carro do meu pai. Os funcionários começaram a se aglomerar, alguns rindo abertamente da situação. Para eles, a ideia de um menino de 13 anos resolver um problema que havia deixado dezenas de mecânicos especializados perplexos era simplesmente absurda. Esse garoto tá maluco, comentou um dos mecânicos mais jovens. Acha que sabe mais que os especialistas que vieram aqui. Coitadinho, disse outro, balançando a cabeça. Deve estar sonhando acordado. Mas seu Joaquim, que conhecia Carlos Eduardo melhor que qualquer um ali, permaneceu em silêncio. Havia algo nos olhos do menino que o intrigava, uma determinação que ia além da simples arrogância infantil. Fernando continuou sua performance teatral, caminhando ao redor de Carlos Eduardo como um predador circulando sua presa. Deixa eu entender direito, disse Fernando, sua voz pingando sarcasmo. Você, um moleque de 13 anos que vive na favela, acha que consegue fazer o que os melhores mecânicos de São Paulo não conseguiram? Sim, Carlos Eduardo respondeu simplesmente, sem se deixar intimidar pela hostilidade ao seu redor. E o... Que te faz pensar isso, gênio? Fernando perguntou, provocando mais risadas da plateia que havia se formado. Carlos Eduardo respirou fundo. Sabia que precisava ser cuidadoso com suas palavras. Não podia revelar que havia mexido no carro sem permissão, mas também precisava demonstrar que sua confiança tinha fundamento. Eu observei o carro várias vezes, começou Carlos Eduardo, e notei algumas coisas que talvez tenham passado despercebidas. Pequenos detalhes na parte elétrica que podem estar causando o problema. Pequenos detalhes, Fernando repetiu, provocando mais gargalhadas. Vocês estão ouvindo isso? O menino descobriu pequenos detalhes que profissionais com 20 e 30 anos de experiência não viram. A humilhação era pública e cruel. Carlos Eduardo sentiu o rosto queimar de vergonha, mas algo dentro dele não permitia que desistisse. Talvez fosse a memória de todas as vezes que havia sido subestimado por ser pobre. Ou talvez fosse a certeza absoluta de que estava certo sobre o problema do carro. Eu só preciso das peças. Certas, Carlos Eduardo insistiu, sua voz tremendo ligeiramente, mas ainda firme. Se o senhor me der uma chance, eu posso provar. Fernando parou de andar e se aproximou perigosamente do menino. Seus olhos brilhavam com uma malícia que fez Carlos Eduardo recuar instintivamente. Uma chance? Fernando perguntou, sua voz agora baixa e ameaçadora. Você quer uma chance? O empresário olhou ao redor para sua plateia de funcionários, um sorriso cruel se formando em seus lábios. Era óbvio que uma ideia havia nascido em sua mente, uma ideia que considerava particularmente divertida. Está bem, garoto, Fernando disse, erguendo a voz para que todos pudessem ouvir claramente. Vou te dar uma chance. Mas vamos fazer isso interessante. Carlos Eduardo sentiu o estômago se contrair. Havia algo no tom de Fernando que o deixava extremamente nervoso. Se você conseguir fazer aquele carro funcionar, Fernando continuou, saboreando cada palavra, eu pago R$200 mil para você. Um murmúrio de surpresa correu pela oficina. R$200 mil era mais dinheiro do que a maioria daqueles homens ganhava em anos inteiros. Mas, Fernando acrescentou, levantando um dedo, quando você falhar, e você vai falhar, você nunca mais põe os pés nesta oficina. Nunca mais. E todo mundo aqui vai saber que você é apenas mais um moleque da favela que não sabe o lugar dele.
O silêncio que se seguiu foi tenso e carregado. Carlos Eduardo podia sentir todos os olhos fixos nele, esperando sua resposta. Alguns funcionários pareciam genuinamente preocupados com o menino, sabendo que ele estava sendo encurralado numa situação impossível. R$ 200.000. Era mais dinheiro do que Carlos Eduardo poderia sonhar em ter. Com essa quantia, ele poderia mudar completamente a vida de sua família, sair da periferia, ter uma vida digna. Mas o preço do fracasso era igualmente alto. Seria banido para sempre do único lugar onde se sentia verdadeiramente feliz e onde podia aprender sobre sua paixão. E mais uma coisa, Fernando acrescentou, claramente se divertindo com a situação. Você tem que fazer isso na frente de todo mundo. Quero que todos vejam quando você fracassar. Carlos Eduardo olhou ao redor da oficina. Alguns rostos mostravam pena, outros diversão cruel, e alguns, poucos, como o de seu Joaquim, demonstravam uma preocupação genuína. Ele sabia que estava sendo manipulado, que Fernando estava criando uma situação onde o menino seria publicamente humilhado. Mas Carlos Eduardo também sabia algo que ninguém mais ali sabia. Ele havia visto os fios desconectados. Havia entendido o padrão da sabotagem. Tinha certeza absoluta de que podia fazer aquele carro funcionar. Eu aceito, disse Carlos Eduardo, sua voz clara e firme ecoando por toda a oficina. Fernando bateu palmas lentamente, um sorriso satisfeito no rosto. Perfeito, exclamou. Então está combinado. R$ 200.000 se você conseguir, banimento eterno se falhar, e começamos agora mesmo. Alguns funcionários balançaram a cabeça, claramente achando que o menino havia cometido um erro terrível. Outros pareciam curiosos para ver como aquela situação bizarra se desenrolaria. Carlos Eduardo sentiu uma mistura de terror e determinação correndo por suas veias. Havia acabado de apostar sua única fonte de felicidade numa confiança que tinha em sua própria habilidade. Não havia mais volta. Seu Joaquim, Fernando chamou alto, retire a lona do carro do meu pai. Nosso pequeno gênio aqui vai nos dar um show. Seu Joaquim hesitou por um momento, seus olhos encontrando os de Carlos Eduardo. No olhar do menino, o mecânico veterano viu algo que o surpreendeu. Não era desespero ou medo, mas uma confiança inabalável, que parecia vir de algum lugar muito profundo. Vai dar tudo certo, seu Joaquim. Carlos Eduardo sussurrou quando o homem passou por ele para descobrir o carro. Espero que você saiba o que está fazendo, menino. Seu Joaquim respondeu baixinho, sua voz carregada de preocupação. Quando a lona foi removida, revelando o carro empoeirado e abandonado, um círculo se formou ao redor do veículo. Todos os funcionários da oficina estavam presentes, alguns curiosos, outros claramente esperando ver o menino falhar espetacularmente. Fernando cruzou os braços e se posicionou onde tinha a melhor vista possível. Pois bem, prodígio, disse com ironia. O palco é seu. Nos mostre do que você é capaz. Carlos Eduardo se aproximou do carro, suas pernas tremendo ligeiramente. Podia sentir o peso de todos aqueles olhares sobre ele. Uma parte de sua mente gritava que ele estava louco, que havia se metido numa situação impossível. Mas quando ele colocou as mãos no capô do carro, algo mudou. Toda a ansiedade e medo desapareceram, substituídos por uma calma profunda e uma certeza absoluta. Ele sabia exatamente o que precisava fazer. Vou precisar de algumas ferramentas básicas, Carlos Eduardo disse, sua voz agora firme e profissional. E talvez alguns fios novos para substituir os que estão danificados. Pode pegar o que precisar, Fernando respondeu generosamente, claramente confiante de que estava prestes a testemunhar o fracasso público do menino. Carlos Eduardo assentiu e começou a trabalhar. O que nenhum dos presentes sabia era que eles estavam prestes a presenciar algo extraordinário. Não apenas o despertar de um talento excepcional, mas o momento
em que um menino de 13 anos da periferia provaria que o verdadeiro valor de uma pessoa não tem nada a ver com sua origem ou aparência. A aposta havia sido feita. O palco estava montado. E Carlos Eduardo estava prestes a surpreender a todos de uma forma que jamais esqueceriam. Carlos Eduardo abriu cuidadosamente o capô do carro, revelando o motor que havia estudado secretamente durante semanas. Desta vez, porém, havia uma diferença crucial. Todos os olhos da oficina estavam fixos nele, analisando cada movimento, cada decisão. "Olha só", murmurou um dos mecânicos para o colega ao lado. "O garoto nem sabe por onde começar." Mas Carlos Eduardo sabia exatamente por onde começar. Com movimentos precisos e confiantes, ele foi direto para a área do sistema elétrico onde havia identificado o problema. Suas mãos pequenas tinham uma vantagem inesperada. Conseguiam alcançar lugares que mãos maiores teriam dificuldade de acessar. Fernando observava atentamente, esperando ver sinais de hesitação ou confusão que confirmariam suas expectativas. Em vez disso, ficou intrigado ao notar que o menino parecia ter um plano específico, movendo-se com uma determinação que não esperava ver. "Seu Joaquim", Carlos Eduardo chamou, sem tirar os olhos do motor. "Posso pegar aquela chave de fenda pequena ali?" "Claro, menino", seu Joaquim respondeu, entregando a ferramenta com cuidado. Carlos Eduardo começou a trabalhar sistematicamente, seguindo exatamente os passos que havia planejado durante suas observações secretas. Primeiro, ele localizou os fios que haviam sido propositalmente desconectados. A descoberta que havia feito anteriormente se confirmava a cada conexão que examinava. "Que estranho", disse em voz alta, garantindo que todos pudessem ouvir. "Estes fios aqui parecem ter sido desconectados de propósito." "O que você quer dizer com isso?" perguntou seu Joaquim, genuinamente curioso. "Olha aqui", Carlos Eduardo explicou, apontando para uma série de conexões. "Estes fios não se desconectaram sozinhos por desgaste. Alguém tirou eles das posições corretas." Um murmúrio baixo percorreu o grupo de funcionários. Alguns se aproximaram para ver melhor o que o menino estava mostrando. Fernando, por sua vez, sentiu um arrepio de desconforto. Havia algo na observação do garoto que o deixava inquieto, embora ele não conseguisse identificar exatamente o que. "Isso é impossível", Fernando disse alto. "Ninguém sabotaria o carro do meu pai. Você deve estar vendo coisas." "Talvez", Carlos Eduardo respondeu diplomaticamente, continuando seu trabalho. "Mas vou reconectar tudo do jeito que deveria estar." Durante a hora seguinte, Carlos Eduardo trabalhou com uma concentração impressionante. Ele ignorou completamente os comentários sussurrados ao seu redor, as risadas abafadas e até mesmo os olhares de dúvida. Sua mente estava completamente focada na tarefa. "Nunca vi um garoto tão concentrado", comentou Dona Maria, a senhora da limpeza, impressionada com a dedicação do menino. "Ele realmente parece saber o que está fazendo", admitiu relutantemente um dos mecânicos mais jovens. À medida que Carlos Eduardo avançava no trabalho, algo estranho começou a acontecer na oficina. As risadas e comentários sarcásticos gradualmente diminuíram, substituídos por uma curiosidade genuína. Mesmo aqueles que inicialmente duvidavam do menino começaram a reconhecer que ele demonstrava um conhecimento técnico surpreendente. "Onde você aprendeu sobre sistemas elétricos?" perguntou um dos mecânicos. "Não?", conseguindo esconder sua curiosidade. "Observando vocês trabalharem", Carlos Eduardo respondeu honestamente, sem parar de mexer nos fios. "E estudando na escola, a professora de ciências ensinou coisas básicas sobre circuitos elétricos." "Básicas?", o mecânico murmurou, impressionado com a aplicação prática que o menino estava fazendo desse conhecimento básico. Fernando começou a ficar visivelmente nervoso. O que havia começado como uma brincadeira cruel para humilhar o garoto estava se transformando em algo muito diferente. Carlos Eduardo não apenas parecia saber o
que estava fazendo, como também estava identificando problemas reais no veículo. Está demorando muito, Fernando disse impaciente. Quanto tempo mais você vai precisar? Estou quase terminando. Carlos Eduardo respondeu calmamente. Só preciso verificar algumas conexões finais. O menino estava sendo meticuloso em seu trabalho, testando cada conexão antes de finalizar. Ele sabia que teria apenas uma chance de provar seu ponto e não podia permitir nenhum erro por pressa ou descuido. Quando finalmente se afastou do motor, Carlos Eduardo limpou as mãos na camiseta e olhou ao redor do círculo de rostos que o observavam. Alguns mostravam expectativa, outros ceticismo, mas todos demonstravam uma curiosidade genuína sobre o resultado. Pronto, Carlos Eduardo anunciou. Agora precisamos testar. Fernando se aproximou, tentando manter sua postura arrogante, mas Carlos Eduardo podia ver uma tensão nova em seus olhos. Tem certeza de que terminou? Fernando perguntou. Porque depois que ligarmos não tem volta. Se não funcionar, você já sabe qual é o acordo. Eu sei. Carlos Eduardo respondeu com uma confiança que surpreendeu até mesmo a si próprio. Pode ligar. Fernando hesitou por um momento. Uma parte dele queria que o carro não funcionasse, confirmando suas expectativas e permitindo que humilhasse o garoto como planejado. Mas outra parte, menor e mais profunda, começava a ter uma estranha esperança de que talvez, apenas talvez, aquele menino realmente soubesse algo que outros não sabiam. Seu Joaquim, Fernando chamou. Traga a chave. Vamos ver se nosso pequeno gênio realmente conseguiu alguma coisa. Seu Joaquim trouxe a chave do carro, que havia ficado guardada na gaveta do escritório de Fernando durante todos aqueles anos. Suas mãos tremiam ligeiramente quando a entregou para o patrão. Vai dar certo, Carlos Eduardo. Sussurrou para seu Joaquim, que lhe deu um sorriso encorajador em resposta. Fernando inseriu a chave na ignição, olhou uma última vez para Carlos Eduardo com uma expressão que misturava desdém e nervosismo e girou a chave. Por um momento, nada aconteceu. O silêncio na oficina era total, com todos prendendo a respiração. Carlos Eduardo sentiu seu coração disparar, mas manteve a expressão confiante. Então, como um milagre há muito tempo aguardado, o motor tossiu uma vez, duas vezes, e depois pegou. Com um ronco suave e poderoso que ecoou por toda a oficina como música celestial. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os presentes ficaram completamente imóveis, processando o que acabavam de testemunhar. O carro que havia permanecido morto por 5 anos, resistindo aos esforços dos melhores mecânicos de São Paulo, estava funcionando perfeitamente nas mãos de um menino de 13 anos da periferia. Meu Deus, sussurrou seu Joaquim, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Ele conseguiu. Fernando estava pálido, olhando para o motor funcionando como se estivesse vendo um fantasma. Sua mente lutava para processar a realidade do que havia acontecido. Isso é impossível, ele murmurou, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Mas Carlos Eduardo apenas sorriu, um sorriso pequeno e modesto que carregava toda a satisfação de quem sabia que havia feito algo extraordinário. O senhor pode acelerar um pouco, sugeriu o menino, só para ter certeza de que está tudo funcionando direito. Fernando, ainda em estado de choque, obedeceu automaticamente. O motor respondeu perfeitamente, ronronando com a suavidade de quando estava novo. A oficina explodiu em exclamações de espanto e admiração. Funcionários que haviam zombado do menino minutos antes agora o olhavam com uma mistura de respeito e incredulidade. Como ele fez isso? Perguntou um deles. É um milagre, exclamou o outro. Carlos Eduardo havia conseguido o impossível, mas o que ele não sabia era que sua vitória era apenas o começo de uma jornada ainda mais incrível. O motor continuava funcionando perfeitamente, seu ronco suave preenchendo o silêncio atônito da oficina.
Fernando Machado permanecia no banco do motorista, suas mãos tremendo ligeiramente no volante, como se não conseguisse acreditar no que estava experimentando. "Acelera mais um pouco, patrão", sugeriu seu Joaquim, ainda visivelmente emocionado. "Deixa ele esquentar direito." Fernando obedeceu mecanicamente, pisando no acelerador. O motor respondeu com uma potência suave e constante, exatamente como fazia nos tempos de seu falecido pai. O som era música para seus ouvidos, despertando memórias que ele havia enterrado há anos. Carlos Eduardo permanecia ao lado do carro, observando atentamente cada reação do motor. Internamente, sentia uma mistura de alívio imenso e orgulho genuíno. Havia funcionado exatamente como ele previra. "Não acredito", murmurou um dos mecânicos mais velhos. 5 anos. 5 anos esse carro ficou parado e o garoto conseguiu em algumas horas. "Como você soube o que fazer?" perguntou outro funcionário, aproximando-se de Carlos Eduardo com respeito genuíno na voz. "Eu só observei com atenção." Carlos Eduardo respondeu modestamente. "Às vezes a solução está bem na nossa frente. Só precisamos olhar do jeito certo." Fernando finalmente desligou o motor e saiu do carro. Seu rosto era uma máscara de emoções conflitantes: surpresa, respeito reluctante e algo que parecia ser orgulho ferido. Ele havia subestimado completamente aquele menino e agora precisava enfrentar as consequências de sua arrogância. Como você fez isso?" Fernando perguntou, sua voz baixa e controlada. "O problema estava no sistema elétrico, como eu suspeitava." Carlos Eduardo explicou pacientemente. "Alguns fios importantes haviam sido desconectados das posições corretas. Quando reconectei tudo do jeito que deveria estar, o carro voltou a funcionar. Mas os outros mecânicos verificaram a parte elétrica." Fernando insistiu, ainda lutando para aceitar a realidade. "Eles procuraram por fios quebrados ou queimados", Carlos Eduardo explicou. "Mas não por fios que estivessem no lugar errado. É uma diferença sutil, mas muito importante." Seu Joaquim se aproximou de Carlos Eduardo e colocou uma mão paternal no ombro do menino. "Você é realmente especial, garoto", disse com emoção genuína. "Em 40 anos mexendo com motor, nunca vi nada igual." Os outros funcionários começaram a se aproximar também, querendo cumprimentar Carlos Eduardo e fazer perguntas sobre como ele havia identificado o problema. A atmosfera na oficina havia mudado completamente. O menino que chegara ali sendo visto como um invasor indesejado, agora era tratado como um herói. R$ 200.000, disse uma voz atrás do grupo. Todos se viraram para ver Fernando caminhando em direção a eles, uma expressão séria no rosto. Ele parou diretamente na frente de Carlos Eduardo, olhando o menino nos olhos. "Uma aposta é uma aposta." Fernando continuou, sua voz formal, mas respeitosa. "Você conseguiu fazer o que prometeu. O dinheiro é seu." Carlos Eduardo sentiu as pernas bambearem. R$ 200.000. Era mais dinheiro do que ele conseguia imaginar. Pensou na mãe, nas contas atrasadas, na possibilidade de finalmente sair da periferia e ter uma vida melhor. Eu não sei o que dizer." Carlos Eduardo gaguejou, genuinamente emocionado. "Não precisa dizer nada", Fernando respondeu. "Você merece cada centavo." Fernando fez uma pausa, olhando para o carro que agora funcionava perfeitamente. "Esse carro significava muito para o meu pai", continuou, sua voz carregada de emoção que raramente mostrava. "Quando ele parou de funcionar, foi como se eu tivesse perdido a última conexão com ele. Você me devolveu isso." O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Mesmo os funcionários mais duros se sentiram tocados pela sinceridade do momento. "Seu Fernando", Carlos Eduardo disse timidamente, "posso fazer uma pergunta?" "Claro." "Porque os fios estavam desconectados daquele jeito? Não parecia ser desgaste natural." Fernando franziu o senho, pensando na pergunta. "Não sei", admitiu.
Talvez algum dos mecânicos que trabalharam no carro tenha mexido e não conseguiu voltar tudo ao lugar certo. Carlos Eduardo assentiu, mas algo no fundo de sua mente lhe dizia que havia mais na história. A disposição dos fios desconectados era muito sistemática para ser um erro acidental, mas decidiu não insistir no assunto. Havia acabado de ganhar R$200 mil. Não era a hora de criar problemas. Quando posso receber o dinheiro? Carlos Eduardo perguntou, tentando manter a voz calma, apesar da ansiedade. Amanhã de manhã, Fernando respondeu. Vou até o banco e providencio tudo. Pode vir aqui buscar. Obrigado, seu Fernando. Muito obrigado mesmo. Fernando estendeu a mão para Carlos Eduardo, que a apertou com firmeza. Era um gesto de respeito mútuo que marcava uma mudança fundamental na relação entre os dois. Obrigado a você, garoto. Fernando disse sinceramente. Você me ensinou uma lição importante hoje. Enquanto Carlos Eduardo se preparava para ir embora, vários funcionários se aproximaram para cumprimentá-lo. Alguns se desculparam por terem zombado dele, outros simplesmente expressaram admiração por sua habilidade. Você vai continuar vindo aqui? Perguntou seu Joaquim com esperança. Se seu Fernando deixar, Carlos Eduardo respondeu, olhando questionadoramente para o empresário. Claro que pode vir, Fernando disse sem hesitar. Na verdade, quando você crescer um pouco mais, se quiser um emprego aqui, a vaga é sua. Carlos Eduardo sorriu radiante. Não apenas havia ganhado mais dinheiro do que sonhara, como também garantira seu futuro no lugar que mais amava. Enquanto caminhava para casa naquela tarde, Carlos Eduardo mal conseguia acreditar no que havia acontecido. Em algumas horas, sua vida havia mudado completamente. Amanhã ele seria rico, sua família estaria segura e ele teria a certeza de um futuro brilhante. Mas o que Carlos Eduardo não sabia era que sua vitória naquele dia era apenas o começo de uma história muito maior. As perguntas sobre os fios desconectados continuariam o atormentando e, eventualmente, levariam a descobertas que mudariam não apenas sua vida, mas também revelariam segredos que algumas pessoas prefeririam manter enterrados para sempre. Por enquanto, porém, ele era apenas um menino de 13 anos, caminhando pelas ruas da periferia, com o coração cheio de esperança e a certeza de que havia provado que o verdadeiro valor de uma pessoa não tem nada a ver com sua origem ou aparência. O menino das ruas havia vencido. E todo mundo na oficina jamais esqueceria o dia em que Carlos Eduardo provou que os milagres ainda acontecem quando menos esperamos. Na manhã seguinte, Carlos Eduardo acordou antes mesmo do sol nascer. Havia dormido pouco durante a noite, sua mente ainda processando tudo o que havia acontecido. R$200 mil. Era uma quantia que mudaria completamente a vida de sua família. Ele se vestiu com suas melhores roupas, que ainda eram simples e remendadas, mas eram as únicas que tinha, e partiu cedo para a oficina. Queria chegar antes de Fernando para ter certeza de que não perderia o momento mais importante de sua vida. Quando chegou a Machado Motors, encontrou seu Joaquim já trabalhando, preparando alguns carros para o dia. Chegou cedo hoje, campeão, seu Joaquim disse com um sorriso orgulhoso. Mal conseguiu dormir, né? Não muito, Carlos Eduardo admitiu, rindo nervosamente. Ainda não acredito que tudo isso aconteceu. Acredite, garoto, você merece cada centavo, seu Joaquim disse, dando um tapinha carinhoso nas costas do menino. E mais do que isso, você merece o respeito que conquistou aqui. Pouco depois, Fernando chegou com uma pasta de documentos na mão. Ele parecia ter dormido mal também, mas havia algo diferente em sua postura. A arrogância habitual havia sido substituída por uma seriedade respeitosa. Bom dia, Carlos Eduardo. Fernando cumprimentou formalmente. Bom dia, seu Fernando. Vamos para o escritório resolver isso direito, Fernando disse, indicando o caminho. No escritório, Fernando abriu a pasta e retirou alguns papéis e um envelope grosso.
R$ 200.000 como prometido, disse, colocando o envelope na mesa. Está tudo aqui, pode contar. Carlos Eduardo pegou o envelope com mãos trêmulas. Nunca havia segurado tanto dinheiro na vida. Por um momento apenas olhou para o envelope, tentando processar que aquilo era real. Obrigado, seu Fernando, disse finalmente, sua voz carregada de emoção. O senhor não faz ideia do que isso significa para mim e minha família. Acho que tenho uma ideia, Fernando respondeu suavemente. E quero que você saiba que minha oferta de emprego continua de pé. Quando você terminar os estudos e quiser trabalhar aqui, a vaga é sua. Sério? Carlos Eduardo perguntou, seus olhos se iluminando. Muito sério. Talentos como o seu são raros. Seria uma honra tê-lo na minha equipe. Depois de resolver toda a papelada necessária, Carlos Eduardo se despediu e partiu para casa. O caminho de volta para a periferia nunca havia parecido tão cheio de possibilidades. Quando chegou em casa, encontrou sua mãe, Dona Rosa, fazendo café aguado e pão duro, o café da manhã de sempre em sua casa. Mãe, Carlos Eduardo chamou, tentando controlar a emoção. Oi, filho. Chegou cedo hoje. Aconteceu alguma coisa? Carlos Eduardo colocou o envelope em cima da mesa da cozinha. Dona Rosa olhou para ele com curiosidade. O que é isso, Carlos? Abre, mãe. Com dedos hesitantes, Dona Rosa abriu o envelope. Quando viu a quantidade de dinheiro, suas pernas fraquejaram e ela teve que se apoiar na cadeira. Meu Deus do céu! Sussurrou, lágrimas começando a correr por seu rosto. De onde veio isso? Carlos Eduardo contou toda a história para sua mãe, desde suas visitas secretas à oficina até a aposta e sua vitória. Dona Rosa chorava cada vez mais conforme ouvia, alternando entre orgulho e preocupação. Meu filho genial, ela disse, abraçando Carlos Eduardo com força. Sempre soube que você era especial, mas nunca imaginei. Agora podemos sair daqui, mãe, Carlos Eduardo disse emocionado. Podemos ter uma casa de verdade. Você pode parar de limpar a casa dos outros. Eu posso continuar estudando. Calma, filho, Dona Rosa disse, secando as lágrimas. Vamos usar esse dinheiro com sabedoria. Primeiro, você vai continuar na escola. Educação é a coisa mais importante. Depois, vamos comprar uma casinha simples, mas nossa, e vamos guardar uma parte para o seu futuro. Nas semanas que se seguiram, a vida de Carlos Eduardo mudou drasticamente. A família se mudou para uma casa pequena, mas digna em um bairro melhor. Carlos Eduardo ganhou roupas novas, material escolar adequado e, pela primeira vez na vida, não precisava se preocupar se haveria comida na mesa. Mas a mudança mais importante foi a que aconteceu na oficina. Carlos Eduardo continuou visitando a Machado Motors, mas agora como um membro respeitado da equipe. Fernando havia instalado uma pequena mesa de estudos para ele, onde podia fazer as lições de casa, enquanto observava o trabalho dos mecânicos. Esse menino vai revolucionar a mecânica automotiva um dia. Seu Joaquim comentava orgulhosamente com quem quisesse ouvir. A história de Carlos Eduardo se espalhou rapidamente pelo bairro e até mesmo pela cidade. Jornais locais publicaram artigos sobre o menino gênio da periferia, que havia conseguido consertar um carro que havia derrotado dezenas de especialistas. Nunca subestimem ninguém pela aparência, Carlos Eduardo disse em uma entrevista para o jornal local. O conhecimento e a determinação não têm cor, não têm classe social. Estão dentro de cada pessoa que se esforça para aprender. Na escola, Carlos Eduardo se tornou uma inspiração para outros alunos. Professores usavam sua história como exemplo de que o estudo e a persistência podem levar a qualquer lugar. O Carlos sempre foi especial, disse sua professora de ciências. Mas o que mais me impressiona nele não é apenas a inteligência, é a humildade e a determinação de continuar aprendendo. Fernando também passou por uma transformação. A experiência com Carlos Eduardo o fez refletir sobre seus preconceitos e sobre como havia julgado pessoas pela aparência.
Ele começou um programa de estágio para jovens da periferia interessados em mecânica, oferecendo oportunidades que antes não existiam. Aquele menino me ensinou mais sobre caráter em um dia do que eu aprendi em anos, Fernando confessou para sua esposa. Me fez lembrar dos valores que meu pai tentou me ensinar e que eu havia esquecido. O carro de seu Antônio Machado voltou a ser usado regularmente. Fernando o tirava para passeios nos fins de semana, sempre lembrando do dia em que um menino de 13 anos havia devolvido não apenas o funcionamento do veículo, mas também a conexão emocional com seu falecido pai. Meses depois, Carlos Eduardo continuava dividindo seu tempo entre os estudos e a oficina. Seu sonho agora era claro: queria estudar engenharia automotiva e um dia ter sua própria oficina onde pudesse ajudar pessoas como ele havia sido ajudado. Sabe, o que mais me orgulha em você, seu Joaquim disse para Carlos Eduardo numa tarde qualquer, não é só o que você conseguiu fazer com aquele carro, é que você continuou sendo o mesmo menino humilde e estudioso de sempre. Meu sonho agora é ajudar outros meninos como eu, Carlos Eduardo respondeu. Mostrar que todos merecem uma chance, independente de onde vêm. A história de Carlos Eduardo se tornou lenda na região. Pais contavam para seus filhos sobre o menino, que provou que com estudo, determinação e uma oportunidade, qualquer pessoa pode alcançar seus sonhos. Anos mais tarde, quando Carlos Eduardo já estava na universidade estudando engenharia com uma bolsa de estudos integral, ele ainda visitava a oficina nos fins de semana. O menino da periferia havia se tornado um jovem promissor, mas nunca esqueceu suas origens nem as pessoas que acreditaram nele. Aquele dia mudou minha vida para sempre. Carlos Eduardo refletia, olhando para o carro que o havia tornado famoso. Mas não foi só o dinheiro que ganhei. Foi descobrir que posso fazer a diferença no mundo, não importa de onde eu venha. Fernando, agora um amigo e mentor, sorria ao ouvir essas palavras. Você já fez mais diferença do que imagina, garoto, dizia. Não só na sua vida, mas na vida de todos nós que tivemos o privilégio de testemunhar seu talento. E assim, a história do menino que aceitou uma aposta impossível e provou que o verdadeiro valor de uma pessoa não se mede pela sua origem, mas pelo seu caráter, determinação e capacidade de sonhar, tornou-se uma inspiração para todos que a ouviam. Carlos Eduardo havia vencido muito mais do que uma aposta. Havia vencido o preconceito, a desigualdade e as limitações que tentavam defini-lo. E ao fazer isso, havia aberto caminho não apenas para si mesmo, mas para todos os outros meninos e meninas que sonhavam em provar que também eram capazes de coisas extraordinárias. A oficina nunca mais foi a mesma. O respeito substituiu o preconceito. A oportunidade substituiu a exclusão. E a esperança floresceu onde antes só havia desprezo. E tudo começou com um menino de 13 anos que teve coragem de dizer: Eu consigo consertar. Esta é a prova de que não importa sua idade, sua origem ou o que os outros pensam sobre você. O que importa é acreditar em si mesmo, nunca parar de aprender e ter coragem para agarrar as oportunidades quando elas aparecem. Cada um de nós tem um talento especial, esperando para ser descoberto. Às vezes, precisamos apenas da coragem de Carlos Eduardo para mostrar ao mundo do que somos capazes. Nunca subestime ninguém e, principalmente, nunca subestime você mesmo. Quantas vezes você já foi subestimado só por ser quem é? Quantas portas se fecharam antes mesmo de você poder mostrar o seu valor? A história do Carlos Eduardo é mais do que uma vitória sobre um carro quebrado. Sobre quebrar o preconceito, calar a arrogância e provar que talento não tem CEP. Se você acredita que histórias assim merecem ser contadas, histórias de coragem, justiça e superação, então se inscreve agora no canal, porque aqui todo
Mundo que foi invisível, finalmente é visto, e quem foi calado ganha voz.